Bem, hoje é dia 16 de agosto de 2026. Eu vou fazer um vídeo aqui de 11 minutos e 11 segundos. Vamos ver se vai dar certo. Hoje é 16 de agosto. Hoje eu tô completando 33 anos. E sabe quando você tem um estralo na tua vida, como se fosse uma espécie de divisor de águas, sabe? Tipo aquela coisa do, se uma pessoa te perguntar assim, o que que tu fez da vida? O que que tu planejou? O que que deu errado? O que que deu certo? Daí você pega e você fala assim, poxa vida, fiz merda, né? Fiz merda na minha vida. Mas assim, eu acho que tem horas assim que até essa bad vibes, essa coisa meio que fica meio ruim, assim, tem uma hora que enche o saco. Então já tá na hora da gente falar muito das good vibes, né? E aproveitar o nosso tempo aqui na Terra para fazer coisas produtivas e coisas boas. E essa semana foi uma semana, hoje é 16 de agosto de 2026, como eu já disse, estou completando 33 anos, e essa semana foi uma semana que eu consumi algumas coisas, assim que meio que parece que me deram mais estralo ainda, sabe? A Metamorfose do Kafka, que é bem fininho, né? É um livro que você lê em horas, e procurando muita coisa a respeito da metamorfose do Kafka, né? Quem foi Franz Kafka, o que ele foi, o que ele fez na vida dele, né? E a angústia, a depressão que esse cara tinha, né? Ele era uma pessoa muito amargurada, né? Muito e do lugar que ele nasceu, onde ele viveu e tal, ele se sentia uma pessoa meio que excluída, vamos dizer assim, da sociedade, uma pessoa aquém, e ele tinha esse pensamento minimalista, né? E o Kafka, ele foi um cara que não escreveu grandes coisas, né? Ele escreveu a Metamorfose. Eu não gosto de ver muita gente assim que fica querendo ser muito intelectual, sabe? Querendo. Cara, Franz Kafka é a Metamorfose. Eu acho que é uma junção de mil e uma coisas ali. Um livro bem escrito, que embora tenha, sei lá, 70 páginas, 80 páginas, mas não é só isso. É o conteúdo que está ali, de um cara que se transforma numa barata do dia para a noite. O livro em nenhum momento fala que animal é, que inseto é, mas tudo indica que seria uma barata. Mas assim, eu vejo as pessoas assim, e algumas pessoas que são metidas a intelectual, sabe? E gravam vídeo, e aí é um saco, cara. E se levam a sério, e é um saco, é um porre, cara. E eles falam assim, eles lembram algum livro do Kafka, alguma coisa. Cara, Kafka é metamorfose. Kafka é metamorfose. A metamorfose tá aqui e o resto tá aqui, ó. Entendeu? Ele escreveu, sei lá, o processo, alguma coisa, e a metamorfose tá aqui, ó. Aqui em cima. E o Franz Kafka foi o que foi, cara. Ele era foda pra caralho. Daí eu gostaria também de falar sobre um pintor americano que eu fiquei completamente fascinado a primeira vez que eu ouvi falar em Franz Klein foi numa série que eu não lembro qual foi essa série, uma série que se passava em Nova York. Daí os caras falaram Franz Klein, não sei o que é Franz Klein. E eu fui atrás ver, cara, esse cara ele é fantástico, assim. Ele pintava em grandes telas, ele não teve filhos, ou assim como o Franz Kafka, ele não teve filhos. E o Franz Klein, ele foi um pintor nova-iorquino, solitário, vivia na solitude, mas ele era boêmio, né? E ele não teve filhos, ele morreu com 51 anos, e ele é considerado talvez o maior pintor abstrato que já teve, junto com o Pollock, né, o Jackson Pollock. Mas a pintura dele, eu procurei essa semana, ele pintava com vassoura, ele pintava grandes telas, ele usava tinta automotiva,
Ele usava tinta vagabunda. Sabe essas tinta vagabunda que os caras usam pra pintar, tinta barata? Ele usava tinta vagabunda para pintar. Ele amarrava coisas, ele criava possibilidades dentro daquilo que ele conseguia. Ele era boêmio, ele gostava, assim, de degustar um vinho, né, pelo que se percebe. E ele era um pintor, um artista, né? Ele tinha uma alma de artista, morreu com 51 anos. E ele tinha meio aquela Nova York Sex and the City, assim, que quando o cara pensa em Nova York, o cara pensa em Sex and the City, o cara pensa em Philip Roth, Woody Allen, Scorsese. E, e ele usava muito o preto e o cinza, né, que eram cores mais escuras, né? O preto, o cinza. Lá no final da vida dele, ele começou a usar outras cores, mas ele usava mais o preto e o cinza. E são cores assim que eu sou completamente fascinado, assim. Eu gosto muito do preto, gosto muito do cinza. Aqui no Rio Grande do Sul, assim, que é uma coisa bem do Rio Grande do Sul, assim. O Rio Grande do Sul, se ele não tivesse feito querer muita mescla lá para cima do país, o Rio Grande do Sul poderia ter um cinema, eu diria, igual o chileno ou argentino ou colombiano, porque o Rio Grande do Sul ele é um capítulo à parte do Brasil. São 27 capítulos, mas o capítulo do Rio Grande do Sul é um capítulo à parte. E o Jorge Furtado e outros diretores, né, sempre procuraram pegar atores lá de cima. Por exemplo, quando foi feito O Homem que Copiava, o filme se passa em Porto Alegre e eles pegaram atores de São Paulo e de Rio de Janeiro e Bahia e gravaram aqui, né? E o Jorge Furtado. Então, assim, às vezes é Porto Alegre, mas não é Porto Alegre. É Rio Grande do Sul, mas não é Rio Grande do Sul, sabe? Então, e com todos esses defeitos, foi um filme espetacular, né? O Homem que Copiava e que, com tudo, ele poderia ter sido Nove Rainhas, ele poderia ter sido, sabe, um cinema assim como a Maria Cheia de Graça, ou como algum filme chileno dirigido pelo Pablo Larraín. Mas não, essa coisa, sabe, essa mescla, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, eu acho que o Rio Grande do Sul ele tinha que ter uma identidade. Se eu fosse um diretor de cinema, e olha que um diretor de cinema ele tem que ter de literatura, de pintura, de montagem, de edição, de cinematografia, fotografia, direção de arte, montagem de efeitos sonoros, tudo que há, produção interna, externa, onde vai. Mas, tipo, eu usaria atores aqui do Rio Grande do Sul para não perder essa identidade, não importa a etnia, se é negro, preto, amarelo, azul, mas usaria os atores aqui do Rio Grande do Sul, ter essa identidade, sabe? Que é uma coisa que eu não vejo, por exemplo, e não passa verdade, não passa diferente, por exemplo, quando tu vê um filme Barceloneta, por exemplo, os Barceloneta lá do Pedro Almodóvar, quando você vê, sei lá, Vicky Cristina Barcelona, que tem uma coisa, mas tem aquele toque internacional, né, com a Scarlett Johansson, eu me esqueci o nome da outra menina lá que participa também. Então, assim, tipo, tem aquela identidade. E os filmes originais dele, todos feitos na Espanha, né, Volver, sabe, aquele Madres Paralelas, que é espetacular, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, aí um dos melhores filmes do Pedro Almodóvar. Então, assim, eu acho que teria que ter essa identidade, sabe? Eu acho que quando você carrega uma identidade, você carrega um negócio. E o Pablo Larraín, eu sou fã dos filmes do Pablo Larraín, e o Pablo Larraín me dá uma impressão que ele é um gaúcho chileno. Assim, ele é um chileno gaúcho, vamos dizer assim. Tu vê todos os filmes dele, tem a cara dele. Tem a Jack, Spencer, Maria Callas. Então, assim, aquele outro filme chileno que me faltou agora a memória, um ou dois filmes chilenos. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. E também o Pedro Almodóvar, ele sempre teve essa identidade espanhola, né? Essa coisa espanhola mesmo. Ele não teve uma carreira nos Estados Unidos. Ele bem que poderia fazer filmes nos Estados Unidos. Duvido que ele não teve propostas de grandes estúdios para dirigir alguma coisa lá. Daí você pega, por exemplo, o Fabian Bilinski, que foi um diretor que infelizmente já morreu, inclusive morreu em São Paulo, no Brasil, né? E ele dirigiu Nove Rainhas, que é um filme espetacular, um filme cult,
É um filme que não tem 30 anos,